A santa paz de Deus no grato amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Amados irmãos, nesta oportunidade sagrada, meditaremos em um tema que fará arder o coração da nossa irmandade. Quando nosso Senhor Jesus Cristo está presente, o que é comum e sem valor se torna extraordinário. Vamos ler o que o Espírito Santo nos deixou registrado no livro de João, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Neste texto sagrado, contemplamos o primeiro milagre de nosso Senhor. Vejam bem, irmãos, não foi em um templo suntuoso ou em um grande ajuntamento de doutores, mas sim na simplicidade de um casamento. Isto nos revela uma verdade profunda: a presença de Deus não está limitada às paredes de um prédio, mas se manifesta no cotidiano, nas lutas da família e nas necessidades da nossa casa. A ideia central que o Senhor coloca em minhas mãos para vos entregar é esta: quando Jesus é convidado e, acima de tudo, quando ele é obedecido, ele transforma crises em vitórias e a falta em abundância. Veremos agora 7 fundamentos espirituais que edificarão a vossa fé. Primeiro fundamento: a presença de Jesus não impede a luta, mas dá propósito a ela. Como está escrito no livro de João, capítulo 2, versículo 3, não tem vinho. Irmãos, mesmo com Jesus presente, o vinho faltou. Isso nos ensina que o crente não é isento de provações. Como o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, nos ensina: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nós nos alegraremos no Senhor. A crise não é o fim, é o cenário para o milagre. Como diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem. Segundo fundamento: a falta revela o que está oculto para que Deus possa tratar. A escassez do vinho expôs uma necessidade que ninguém via. Muitas vezes, Deus permite o vazio para que olhemos para dentro. Como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas depois produz fruto de justiça. O que parece ser uma perda na sua vida, meu irmão, é Deus tirando o que é velho para colocar o que é santo. Terceiro fundamento: a direção correta é sempre apontar para o Senhor. Maria, a mãe de Jesus, deu o maior conselho da história no livro de João, capítulo 2, versículo 5, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela não tentou resolver com a força do braço. Ela apontou para a solução. Assim como o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22, diz: olhai para mim e sereis salvos. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele confirma ser o caminho, a verdade e a vida. Não busque atalhos, busque a face do Senhor. Quarto fundamento: a obediência silenciosa antecede o milagre. Jesus disse no livro de João, capítulo 2, versículo 7, enchei de água essas talhas. Parecia algo sem lógica, colocar água onde se precisava de vinho. Mas a Irmandade precisa entender: quem obedece sem questionar, contempla o que ninguém viu. Como diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. A obediência é a chave que abre a porta do sobrenatural. Quinto fundamento: o Senhor transforma a essência do que é comum. Água virou vinho. O que era simples e sem sabor se tornou nobre. Como está escrito no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Jesus não faz uma reforma na sua vida, ele faz uma transformação total. Ele pega o pecador e faz dele um santo, pega o fraco e faz dele um soldado. Sexto fundamento: o agir de Deus supera toda expectativa humana. O mestre Sala disse no livro de João, capítulo 2, versículo 10, guardaste até agora o bom vinho. O mundo oferece o melhor no começo e depois o pior. Jesus faz o contrário. Como diz no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O fim da sua história será melhor do que o começo, se o Senhor estiver no comando. Sétimo fundamento: o milagre serve para manifestar a glória de Deus. Diz a palavra no livro de João, capítulo 2, versículo 11, que ali Jesus manifestou a sua glória. O objetivo do milagre não é exaltar o homem ou o pregador, mas revelar quem Jesus é. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 1, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Tudo o que Deus faz na sua vida é para que o nome dele seja santificado na terra. Para finalizar esta exortação, eu vos digo:
Amados irmãos e irmãs que me assistem, se hoje a falta, se a alegria parece ter acabado ou se a incerteza bate à vossa porta, façam como aquela família em Caná. Convidem nosso Senhor Jesus Cristo para entrar na situação. Ouçam a sua voz nas Escrituras e obedeçam com temor. Porque quando ele entra no barco, a tempestade se acalma. Quando ele chega no túmulo, Lázaro ressuscita. E quando ele está presente na sua casa, o vazio se enche, a vergonha se torna testemunho e o que era comum se torna extraordinário para o louvor de sua glória. A santa paz de Deus no grato amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações.